Olá, eu sou o Celso, da Celso Ferramentas e Mecânica Avançada. Essa é a nossa 11ª aula de injeção eletrônica e eletrônica embarcada. Hoje nós vamos falar sobre sensor MAP. Segue a vinheta. Antes de eu começar a aula, não se esqueça de deixar os seus comentários, dê um like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, pois haverá muito mais aulas igual a essa. Vamos falar então de sensor MAP ou sensor de pressão absoluta. Não confundam sensor MAP com sensor MAF. O sensor MAP ele vai no coletor de admissão. O coletor ele vai ter um furo aonde ele vai encaixado lá dentro. Existem alguns carros que ele utilizava um sensor que em vez dele ser 4 pinos, ele era 3 pinos, que são os mais antigos, que em vez dele estar no coletor, ele estava perto do coletor, mas ele tinha uma mangueirinha que ligava a ele, que fazia essa tomada de vácuo, para saber quanto que o motor estava aspirando de oxigênio para dentro do motor. Então nós temos dois modelos de sensor de pressão absoluta, o de 3 fios, que são os mais antigos, e o de 4 fios, tá? Mas eu vou falar isso mais para frente. A função do sensor MAP é observar quanto que o motor está aspirando de oxigênio, quanto que está o vácuo do motor. Esse cálculo é muito importante, porque a central ela precisa saber quanto está entrando de oxigênio para dentro do motor. Aí, com essa informação, ela calcula quanto que tem que jogar de combustível através do bico injetor e também faz o cálculo do ângulo da ignição. Então, isso é um fator assim importantíssimo. Se o sensor chegar a pifar, a central perde toda a sua referência e o carro fica horrível, fica dando excesso, o carro fica fora de padrão, fora da casinha, vamos dizer assim. A outra função do sensor MAP é a função barométrica. Quando nós estamos a nível do mar, nós temos uma pressão real, que a gente chama de 1 bar. Tá? Quando a gente vai subir na altitude, que nem hoje nós estamos aqui em Maringá, aqui é 555 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então aqui, um quilo não é 1 quilo, 1 bar não é 1 bar, é um pouco menos. Lá é real, porque lá nós estamos a nível do mar. Conforme você vai subindo a altitude, mais rarefeito o ar vai ficando, tá? E menor é o seu peso. Analisem quando tem jogo lá na Bolívia ou no Peru, nesses países da América do Sul que estão em altitudes bem altas. Lá os jogadores ficam ofegantes, eles falta oxigênio. Por quê? Porque ele está numa altitude maior. Consequentemente, lá o ar está mais rarefeito, falta oxigênio e a bola ela corre mais rápida, porque lá a bola é mais leve, por causa dessa altitude. Então esse sensor barométrico é muito importante para a central fazer o cálculo e dosar a quantidade correta de combustível que vai entrar dentro do motor. Observem aqui um sensor MAP do modelo mais antigo. Olha, esse sensor aqui, ó, ele tinha essa tomadinha e 3 fios. Essa tomadinha aqui vai uma mangueirinha. Essa mangueirinha ela costumava quebrar. E aí o carro perdia toda a referência e ficava horrível. Então tem que tomar muito cuidado. Agora quando nós temos um sensor igual a esse aqui já é de 4 pinos. Aí esse sensor de pressão absoluta, ele é sensor de pressão absoluta e sensor de temperatura do ar. Ele é um sensor duplo, um sensor conjugado. Você consegue enxergar ele aqui, ó, bem nessa pontinha aqui, ó. Essa parte que tem esse O-ring, ela vai encaixado dentro do coletor de admissão. Um detalhe interessante do sensor MAP, que a gente tem que prestar atenção, quando gera código do sensor MAP, antes de você substituir o sensor, você tem que analisar todo o carro, o que está acontecendo. Porque acontece muito, isso é muito normal. O carro, quando ele está na fase fria, principalmente o carro flex, às vezes o condutor ele dá partida no carro e já quer sair acelerando. Ele não espera ali pelo menos uns 20, 30 segundos para o motor aquecer um pouquinho. Não, ele já sai acelerando. Aí quando ele dá aquela pisada de uma vez, dá um estouro no coletor de admissão. Esse estouro a gente chama de backfire, que é um contra. O sensor, ele mede depressão, ele mede o vácuo que está entrando dentro do motor. E quando acontece esse backfire, quando acontece esse contra, aí ele vira um sensor positivo, como se ele fosse aí ele não está medindo o vácuo, ele está medindo a pressão. Aí gera código de falha. Tanto é que tem uns carros, gente, que chega a explodir o coletor, quando o coletor é de plástico. E aí
camarada está com um problema lá, ele tem que tirar o coletor e ver se não rachou em algum lugar. E tem outros coletores de admissão que tem uma válvula embaixo dele que muita gente não sabe para que é. E essa válvula é exatamente para quando der esse backfire, ela abre, não deixando com que o coletor exploda. Então vamos tomar cuidado com essa questão. Para nós fazermos o teste do sensor, nós vamos usar 3 equipamentos. Nós vamos usar a caneta de polaridade Flex Test Advanced, nós vamos usar o NIO Tecnoscópio e nós vamos usar o PC Scan 7000 da Napro. Qual o procedimento? O carro chegou na sua oficina, você passou o scanner, ele gerou o código de sensor MAP. Como você deve proceder antes de substituir o componente? Gente, primeiro a gente tem que testar a alimentação dele. Como que funciona essa alimentação? Vou mostrar para vocês. Então vamos ver como que é o diagrama do sensor MAP. Nós vamos ter os de 3 fios, e nós vamos ter os de 4 fios. No 3 fio, a gente vai ter um 5 volts, um negativo e um sinal. No de 4 fios, nós vamos ter um 5 volts, nós vamos ter um negativo e nós vamos ter um sinal do MAP e nós vamos ter um, vou colocar aqui, sinal, temperatura do ar, porque esse sensor aqui é um sensor conjugado, que é o sensor MAP e o sensor de temperatura do ar junto. Agora vamos ver lá na prática se está chegando essas alimentações aqui. E o sinal a gente vai ver pelos equipamentos. Vamos lá? Aqui no sensor MAP nós vamos ter 4 fios. Aqui é o pino 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Eu já coloquei 4 agulhas para facilitar a nossa didática. Esse segundo fio aqui, ele vai ser a nossa alimentação 5 volts. Observem. O quarto vai ser o nosso negativo. Sempre quando o scanner der o código de falha de sensor MAP, que é esse sensor que está aqui, antes de você substituí-lo, você vem aqui e confere se tem alimentação 5 volts e se tem alimentação negativa. Pois, se não tiver essas alimentações, ele não vai funcionar e vai gerar código de falha de sensor MAP e sensor de temperatura do ar. Os outros 2 fios são os sinais. Esse primeiro fio aqui é o sinal do MAP e esse terceiro fio aqui é o sinal de temperatura do ar. Mas isso a gente vai ver pelo scanner e pelo NIO Tecnoscópio. Já vimos as alimentações, agora vamos testar os sinais. Antes da gente testar os sinais, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui no computador. Então, olhando essa ponta aqui, costuma ficar cheia de óleo. Então, às vezes, você está com um código de falha de sensor MAP e é só você chegar aqui, remover ele fora e fazer uma limpeza aqui. Cuidado nessa limpeza, não vai lavar ele que ele vai estragar. Mas você pode secar bem, passar um pano úmido com gasolina ou querosene e limpar essa pontinha aqui, ele pode voltar a trabalhar. Vamos fazer o diagnóstico via scanner. Vamos utilizar o PC Scan 3000. Eu falei que era o 7000, mas no diagnóstico vamos usar o 3000. Vou chegar aqui, vou clicar 2 vezes, opa, é nesse aqui de baixo. Vou clicar 2 vezes no 3000. O veículo que a gente está usando é uma Meriva 1.4 Econoflex. Então a gente vem aqui, ó, Scanner, Enter, GM, Meriva, Econoflex. Aí nós vamos ter airbag, imobilizador, injeção, módulo de carroceria e painel. Vamos entrar na injeção. Multec. Vamos usar o conector OBD2 ISO, vamos dar o Enter. Aí aqui a gente tem diagnóstico dos elementos atuadores, consultar a memória, apagar a memória, modo contínuo e programação. Vamos primeiramente no modo contínuo, para a gente ver o funcionamento do sensor MAP.
eu só estou com a chave ligada nesse momento. Então aqui nós temos várias leituras, mas o que a gente quer enxergar agora é aqui, ó, pressão do coletor. Então a gente vai ver aqui, ó, tá aqui milibar. Então ele está dando 940 milibar. Como eu disse a vocês, se a gente estivesse a nível do mar, seria 1000 milibar. Como aqui nós estamos a 555 metros de altitude, ele dá esse valor de 940. Esse é o sensor barométrico. A hora que a gente funcionar o carro, esse valor vai estar alterado para a quantidade de oxigênio que vai estar entrando dentro do motor, para o vácuo que estiver entrando para dentro do motor. E a tensão que ele está gerando aqui, ó, é 3,82 volts. Agora eu vou dar partida no carro. O carro está frio ainda, ele está com uma temperatura de 44 graus. Mas olha aqui, ó, normalmente a pressão com o carro em marcha lenta, ele fica próximo aos 400 milibar. Esse valor é um valor que a gente pode adotar para a maioria dos motores. E é muito interessante a gente analisar essa informação. Se o aparelho está dando código de falha de sensor MAP, a gente mede a alimentação. Se o carro está com mau funcionamento, aí a gente vem aqui e analisa essa informação. Se esse valor estivesse menor que isso, na casa dos 300, 350, 330, nós poderíamos ter um problema de filtro entupido, ou até a parte do purificador com algum problema, alguma restrição. Se tivesse a mais, na casa de 450, 500, acima disso, nós poderíamos ter um problema de sincronismo de motor, ou nós poderíamos ter um problema de válvula presa, se esse carro não fosse com tucho hidráulico. Aí teria que regular a válvula, ou até mesmo problema no assentamento da válvula. Quando for defeito de sincronismo, vocês vão observar que vai estar alterado a pressão no coletor e o tempo de injeção. Então, quando ficar os dois alterados, normalmente o defeito é que o carro está fora de ponto, né? A correia está fora de sincronismo. Beleza? Essa informação eu acho que é bem interessante. Olha só que legal aqui, ó. A 400 milibar, ele vai dar uma tensão de mais ou menos 1,71 volts, 1,69, ele fica controlando. Se eu ir lá e acelerar, essa tensão ela vai ser alterada, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Essa é uma forma da gente testar esse sensor, se ele está oscilando, tá? Se ele está funcionando direitinho. Eu vou lá, eu cliquei aqui para eu acionar o gráfico. Vamos acionar o gráfico. E eu vou dar uma acelerada para a gente enxergar. Vocês viram que interessante como que ele oscila? Oscila tanto a pressão em milibar quanto a tensão em volts. Muita gente pergunta para mim como que a gente faz esse teste via newtecnoscópio. É muito simples. É só a gente pegar o newtecnoscópio e ir lá e colocar no sinal do sensor. O sinal, o primeiro pino do sensor MAP. Aí a gente vai colocar o cabo do newtecnoscópio no canal A e a gente vai medir esse sinal. Vamos fazer esse teste. Vou vir aqui, ó, tecnoscópio. Gente, olha que interessante, ó, o newtecnoscópio hoje está na versão 2.2.1 e eu coloquei até um fundo branco. Agora a gente consegue configurar um monte de cores, entre outras coisas, né? Que cor que você quer o canal A, que cor que você quer o canal B, que cor que você quer o fundo. Que cor não, ou é branco ou é preto, né? Não dá pra ter cores. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui para 5 volts e o tempo vamos colocar para 10 milissegundos. Vamos dar o play. Olha lá, ó, 1,79. Lá no scanner ele dá uma diferencinha, porque lá é um sinal processado. Aqui não, aqui eu estou testando direto no sensor MAP. Se eu acelerar, ele vai oscilar igual oscilava lá no scanner. Deixa eu acelerar para vocês verem.
Conseguiram verificar o que aconteceu? Eu vou dar uma... Aqui, ó, a gente tem toda a parte de buffer aqui nessa telinha de cima. Então eu vou arrastar para cá, ó, pra gente ver o que aconteceu no momento que eu estava acelerando, ó. Aqui foi no momento que eu dei aquelas aceleradas, tá? Então agora ficou bem legal da gente enxergar isso via New Tecnoscópio. E assim, gente, quando você está com o sensor MAP e ele está dando essas osciladas, dificilmente ele vai estar com defeito. Provavelmente o defeito vai ser outra coisa. Ou ele ou impregnou muito óleo nele, né, alguma coisa assim. Mas para ter que substituir ele, realmente, se ele sempre estiver gerando esse código e as alimentações estiverem ok, aquele 5 volts, aquele negativo que a gente testou com a canetinha de polaridade Flex Test Advanced, tá? Voltando no PC Scandanap, deixa eu ligar a chave do veículo para a gente ver a temperatura do ar. Diferentemente do sinal do sensor MAP, o sensor de temperatura do ar, ele não vai oscilar, porque ele está com essa temperatura e vai ficar. Conforme a temperatura vai subindo, esse sinal aqui, ó, ar, que está dando 2,31 volts, ele vai se alterando. Então, conforme a temperatura, ele vai dar uma forma de tensão diferente, ok? E o mais interessante é assim, tanto o sensor MAP, quanto o sensor de temperatura do ar, quanto o sensor de temperatura da água, quando ele queima ou ele dá um defeito grave, vocês vão observar que o sintoma é muito parecido. Porque quando a central analisa que tem um defeito em algum desses sensores, ela gera uma estratégia de recovery, né, que a gente chama de go home, volta para casa. E essa estratégia, ela adota parâmetros. Então o defeito sempre vai ser igual, o carro vai ficar meio de marcha lenta, vai afogar, vai acender a luz da injeção. Aí o reparador tem que vir aqui fazer esses testes, fazer esse diagnóstico para ver se é necessário trocar ou não o componente. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e não esqueça de indicar, de compartilhar esse vídeo e os nossos outros vídeos com seus amigos reparadores, tá? Até a próxima!